Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar sobre o Programa de Fortalecimento de Economias Indígenas, que está com as inscrições abertas. E quem vai conversar com a gente, explicar mais sobre esse assunto, sobre a própria economia indígena aqui no estado de Roraima, é a coordenadora do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas do Conselho Indígena de Roraima e também presidente do Fórum Internacional de Mudança Climática da América Latina e Caribe para a COP 30, a que vai acontecer agora, em novembro de 2025, em Belém do Pará, extremo norte aqui do nosso país. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite também, para trazer esse tema tão importante para os povos indígenas de Roraima, da Amazônia e do Brasil. Explica pra gente, na verdade, antes, para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, o que de fato é esse programa, de fortalecimento, o projeto para as economias indígenas do nosso estado. Esse programa ele é muito importante porque eu gostaria de fazer voltar um pouquinho do que nós temos feito, no estado de Roraima. Eu, enquanto gestora ambiental, Cineia do Vale, eu tenho feito um trabalho aqui em Roraima com as comunidades indígenas da construção dos planos de vida ou planos de gestão territorial. E esses planos são os planos que as comunidades trazem muito fortemente essa questão do manejo e uso sustentável dos recursos naturais. E junto com esse tema tão importante que as comunidades discutem, tem um tema dentro desse, vamos dizer, desse tema maior, um subtema que trata sobre essa questão das economias indígenas. E o que é isso, no estado de Roraima, onde as comunidades indígenas têm essa produção que muitas vezes a gente não consegue ver realmente, demonstrada, por exemplo, em indicadores do estado, indicadores dos municípios, mas as comunidades indígenas produzem muito, E agora nesse tema de implementar os planos de vida ou os planos de gestão territorial, a gente traz junto agora um programa que a gente vai tratar nos próximos 4 anos com esses produtores para que eles possam ter noção de como colocar esses produtos no mercado, como trazer esse selo que certifica os produtos e qual mercado realmente eles querem impactar com seus produtos. Hoje, por exemplo, tem como quantificar quanto há de produção mesmo indígena, aqui no nosso estado? Sim, a gente tem feito esses levantamentos a partir do Conselho Indígena de Roraima. Então, a gente tem, por exemplo, nessa questão da sustentabilidade, os potenciais. Por exemplo, se a gente for para a região da Serra da Lua, a gente tem um potencial muito grande da produção de farinha. Se a gente for para a região ali do município de Normandia, as comunidades que pertencem, tem uma produção muito alta nessa questão da melancia e também da carne bovina. Se a gente for para a região das serras, a gente tem uma produção que estamos trabalhando também nessa questão da sustentabilidade, a pecuária orgânica, aqui no estado de Roraima, e eles têm os polos produtor ali na região das serras, na Raposa, na região do Surumum, que a gente tem trabalhado a questão da sustentabilidade. E, mais recentemente, a gente está trabalhando junto com o Instituto Ensiquirã, uma plataforma onde a gente vai ter aí, como indicadores e a gente vai poder ver toda essa questão da produção, nesse caso, a gente vai ter quantificado, quanto cada dessas regiões produz. Falando em Siquirã, em Xiquirã, como é conhecido também, por que é importante ter essa parceria também da universidade por meio do Instituto, do Ensiquirã e também de outras instituições que apoiam, o trabalho dentro dos territórios indígenas, que apoiam também a sustentabilidade e esse estudo também para fazer a população indígena, líderes indígenas, formar professores para entender como é que tudo isso funciona? Então, é muito importante trazer essa questão do Instituto Ensiquirã, que foi uma luta dos povos indígenas de Roraima para que eles estivessem dentro da universidade e para formar os seus filhos, cursos diferenciados que fosse direcionado mesmo para a questão indígena. Então, o Instituto Ensiquirã, que antes era só um núcleo, que foi sendo trabalhado e hoje virou um Instituto Ensiquirã. Isso foi uma luta dos povos indígenas em Roraima e é muito importante porque lá a gente tem, para além dos professores da licenciatura, que é muito importante para a questão da educação indígena, a gente tem os gestores territorial que estão ajudando, fazer toda essa parte e trabalhar junto com as comunidades a gestão dos territórios. E, para além disso, a gente tem também
né, os gestores de saúde coletiva que também estão sendo formados justamente porque nós temos essa questão da saúde diferenciada. Então, são, vamos dizer assim, profissionais importantes para apoiar as comunidades nessa questão da sustentabilidade, da saúde e da questão da educação. Além disso, além do Instituto Siquirã, tem também parceria, né? O CIR, diante desse programa, faz parceria também com o Instituto Internacional de Educação do Brasil. Como a senhora disse, o Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol e o Siquirã da Universidade Federal de Roraima. Além disso, também conta com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Enfim, são as instituições parceiras, né? De que forma que essa união, ela fortalece também esse trabalho, né? Esse desenvolvimento da produção, da cultura e da sustentabilidade indígena no nosso estado. Então, a gente tem parcerias importantes, né? E esse programa especificamente do Formar Sustentabilidade, que nós vamos trabalhar aí com os produtores indígenas, né? Nos próximos 4 anos, inclusivamente com mulheres indígenas, né? E jovens também que estão aí com os seus produtos, né? Para se organizar, para certificar. A gente tem uma parceria nesse projeto que a gente chama Nossa Terra, Nossa Mãe, que é uma parceria, né, com o Instituto de Ensino Brasileiro, o IEB, e a Terra Brasilis, que trabalha mais diretamente, né, com essa questão de intercâmbios dos alunos da universidade, a Terra Brasilis trabalha, e com a pecuária sustentável. Já o Instituto de Ensino Brasileiro, o IEB, tem trabalhado muito com a gente na questão das formações de articuladores de projeto, formações de agente ambiental, formação de comunicadores indígenas, e agora a gente vem nessa formação, né, do Formar Sustentabilidade, que tem também um trabalho, né, no sul do Amazonas, que ele já vem trazendo como bagagem para ajudar nessa questão dos povos indígenas em Roraima, nessa questão da produção e da sustentabilidade. E aí a gente tem o Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, que é um centro das comunidades indígenas, onde forma lideranças indígenas também nessa parte de manejo ambiental e também da pecuária. Então, juntando todos esses atores, são atores que já vêm trabalhando com a gente, né? Acho que o IEB trabalha com a gente já há mais de 20 anos, né? O Terra Brasilis é uma parceria mais nova, mas também em outro momento era uma outra organização que só mudou para a Terra Brasilis, que também já atua com mais de 15 anos conosco no Conselho Indígena de Roraima, né? E o Instituto Siquirã, que a gente diz que aquilo ali é uma luta das comunidades indígenas, que hoje é a nossa parceira dentro da Universidade Federal, que é parte da universidade. Então, tudo isso é um apoio de fortalecimento para que a gente possa realmente ter a sustentabilidade, as economias indígenas, né, sendo ali fortalecidas, certificadas, e como a gente pode estar trabalhando. As mulheres trabalham com as pimentas, com artesanato, como elas podem colocar isso no mercado, como podemos impulsionar, né, todos esses produtos indígenas, né, no mercado em Roraima, né, nos espaços, mas também nas próprias comunidades, nos municípios, né? A gente está trabalhando muito para que, durante esse tempo, a gente consiga fechar uma amostra de produtos indígenas aqui em Boa Vista, né? A gente está querendo organizar essa amostra de produtos indígenas para que a população conheça, né, essa produção que os povos indígenas têm e que muitas vezes fica invisibilizada, mas esse é o momento que nós estamos trazendo todo esse trabalho para que a gente possa ter essa amostra de produtos indígenas. É uma maneira de fortalecer também e de valorizar as culturas tradicionais indígenas. Exatamente, porque a gente, né, quando fala de economias indígenas, a gente está falando da questão cultural, nós estamos falando do conhecimento tradicional e dessa potencialidade que nós temos aqui no estado de Roraima, que muitas vezes a gente não consegue, né, trazer para a população para que ela possa conhecer de fato o que os povos indígenas têm de potencial nas suas terras indígenas. E o potencial é gigantesco, pelo que a senhora falou aqui, aquilo que a gente já sabe também, ali tem produção de carne bovina, tem plantação de mais variadas culturas, né? Culturas que eu digo ali, milho, macaxeira, melancia, né? Tem o abacaxi também, inclusive tem as festas nos interiores, né? A festa do abacaxi, do milho. Tudo isso é de produção mesmo da população, dos povos indígenas do nosso estado. Então, assim, é uma cultura riquíssima. Dentro desse catálogo aí de produtos que vai ser feita a amostra mesmo, o que já tem incluso até o momento?
Então, a gente tem essa questão da pecuária sustentável, né, que nós queremos fazer essa feira e mostrar como é a carne orgânica que é produzida e todos os derivados, né, na questão do trabalho do couro. A gente tem artesanalmente na região das serras, né, as pessoas que trabalham fazendo sela, cinto, fazem sandália, né, fazem várias coisas de couro. A gente tem as mulheres que trabalham muito com o derivado, né, do leite, fazem queijo, fazem doce. Mas a gente tem as mulheres que trabalham com a pimenta, que trabalham com doce. A gente tem o café, por exemplo, o café da Mangueira, que é um dos mais antigos, né, nas comunidades indígenas no estado de Roraima, que é um café totalmente orgânico, né? A gente tem feito esse trabalho lá junto com eles também. A gente tem a questão, por exemplo, que está querendo se trabalhar dentro dessa questão dos produtos indígenas, mas que de alguma forma já é trabalhado nas comunidades, que é o doce do Buriti. E a gente tem a farinha, né, que a Serra da Lua lidera essa questão da melhor farinha aqui no estado de Roraima, não desclassificando as outras, mas é um polo muito grande de produtor de farinha. Então, são produtos, né, que muitas vezes a gente não vê quantificado, mas que estão nas feiras, estão nos municípios. E, para além disso, a gente tem feito em Roraima, né, os estudos de mudança climática, que a gente está chamando, né, de adaptação indígena, estudos de mudança climática ou enfrentamento às mudanças climáticas e adaptação indígena, que a gente tem os calendários etnoecológicos nessa questão, por exemplo, da produção, o que tem mudado, né, o que as mudanças climáticas têm mudado, né, nessa questão da produção aqui no estado de Roraima. Então, junto com esses planos, né, olhando para essa questão da economia indígena, nós também estamos de olho na questão do impacto das mudanças climáticas e como isso está impactando as sementes tradicionais. Então, a gente tem os bancos de semente, que já estamos com 12 bancos de semente, para verificação também das sementes mais fortes no inverno e no verão, para saber como a gente pode multiplicar isso nas comunidades para que a gente não perca, né, essa questão das sementes e a gente não tenha uma baixa nessa questão da produção e da própria sustentabilidade das nossas comunidades. E é muito legal falar sobre isso, porque só para quem está nos ouvindo a partir de agora, a Cineia do Vale também é presidente do Fórum Internacional, eu disse no início, mas é bom reprisar aqui, do Fórum Internacional de Mudança Climática da América Latina e Caribe, e ela vai participar da COP30 agora, no final do ano, em novembro, mas também participou ano passado da COP29, que foi no Azerbaijão, se eu não me engano. Baku, em Azerbaijão, em Baku. E nesse momento, né, é uma discussão que já vem acontecendo, não é de agora, essa percepção aí das necessidades e do como o clima tem mudado em todo mundo e como isso tem afetado a população. E aí uma das soluções aplicadas ao nosso estado até o momento é essa. Então, essa reserva de sementes, o que mais que tem se pensado? O que inclusive, você representando o nosso estado tem já, na verdade, feito levantamento para levar agora para a próxima COP30 em Belém do Pará? Então, esse espaço, né, desde 2008, 2011, eu venho acompanhando toda essa discussão dentro das COP, né? O que é a COP? É a Convenção do Clima, onde todas as partes, né, quem são as partes? Todos os presidentes de países participam. Então, dentro desse espaço, a gente tem lá a Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais, que é uma plataforma oficial de participação, onde a gente tem um tripé de discussão ali, que é a questão, né, de participação dos povos indígenas, como a gente tem, né, o conhecimento tradicional ali dentro colocado, como essa plataforma dialoga com os corpos constituintes da UNFCCC. Então, a gente tem esse espaço para, antes da plataforma, a gente tem o Caucus Indígena, que é esse fórum de mudanças climáticas, né, onde congrega representantes das 7 regiões do mundo de povos indígenas. Né? Então, desde da COP de Dubai, né, eu fui indicada como co-presidente desse fórum pela América Latina e Caribe e tomei posse agora na COP de Baku, né, em Azerbaijão. Então, eu venho para a COP do Brasil, para a COP30, como co-presidente, né, desse espaço tão importante para os povos indígenas, onde a gente tem pontos focais para todos os temas que são discutidos dentro da COP, desde a parte de adaptação, financiamento, a questão de mulheres, agricultura, né, o artigo 6 do mercado de carbono. Então, a gente tem todo esse trabalho gigantesco, né, de saber como isso está sendo discutido. O que isso interessa para nós no estado de Roraima, né? A gente tem um estado que faz parte dos 9 estados da Amazônia e que a gente tem aí alguns, vamos dizer, mecanismos, né, para a questão da redução das emissões e que isso impacta também a questão das terras indígenas. E a gente tem aí, né, o RED jurisdicional,
que vem aí com essa corrida dos estados da Amazônia para construir as suas estratégias de rede. E aqui em Roraima não é diferente, ela está sendo construída justamente para que possa também captar recursos para implementar ações no estado de Roraima e que envolve também os povos indígenas, né? A gente tem acompanhado muito essa questão da construção das salvaguardas no estado de Roraima. E o que é que nós levamos do estado de Roraima, né? Não só para a questão dos povos indígenas, mas a questão do aquecimento global, ela impacta todos. A gente tem levado os mecanismos construídos pelos povos indígenas, que são os planos de adaptação indígena, os planos de gestão, os protocolos de consulta, como ferramenta, né, de discussão para a questão das mudanças climáticas. Então, isso a gente tem feito dentro da UNFCCC, dentro da reunião oficial da plataforma de povos indígenas e comunidades locais, apresentando a outros países também que, a partir de Roraima, na Amazônia, a gente tem essa expertise de ter os planos de enfrentamento às mudanças climáticas e soluções que os povos indígenas trazem dentro desses planos. E agora, no Brasil, nós vamos ter aí a COP30, né? E o Brasil tem construído o seu plano clima. E no plano clima a gente tem um recorte para povos indígenas, que é o plano de adaptação, que foi setorizado por o Ministério dos Povos Indígenas. E a gente tem tratado, né, de levar informações e subsídio, porque a gente entende que isso vai virar uma política e daqui a pouco, né, isso vai ser implementado nos estados do Brasil. Então, a gente está indo com estratégia clara de participação, mas principalmente de participar nos espaços de decisão, porque a COP, né, vai ser uma COP da América Latina. Nunca nós tivemos uma COP no Brasil, a primeira COP que nós vamos ter, e a gente tem que aproveitar muito bem esses espaços para levar os nossos anseios e documentos que possam incidir, né, no documento final da COP. Esse é um evento gigantesco pela primeira vez no Brasil, assim, e pela sua experiência, né, passando por outros países também, participando dessas discussões em outros países, como é que se compara também as necessidades dos povos indígenas, das comunidades tradicionais do nosso estado, da nossa região norte como um todo, em relação a outros países? Então, a outros países, a gente vê que nós temos vários temas em comum, né? O tema da adaptação, do financiamento climático, né? E dos direitos indígenas. Porque quando nós tratamos sobre essa questão, por exemplo, um tema do mercado de carbono, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, a gente tem ali dentro, né, no 6.2, 6.4, a gente tem feito um movimento para que seja garantido o direito dos povos indígenas, porque nós estamos falando de um mercado que ele... né? No Brasil, agora nós temos uma lei e que isso, de alguma forma, vai chegar nas comunidades e a gente precisa que as comunidades estejam atentas a vários desses projetos, né? Desde que eles venham como rede jurisdicional ou como projetos de carbono voluntário, mas a gente tem feito um exercício para que as comunidades saibam, né, como a gente pode tratar isso dentro dos contratos, dentro da questão das salvaguardas das comunidades, do direito, né, dos povos indígenas. Então, a gente está muito atento e principalmente essa questão, né, de financiamento climático. Como é que isso chega também nos estados, como é que isso chega para povos indígenas, essa questão de adaptação, recursos para adaptação. A gente tem visto nas COP, nas últimas 2 COP que foram em países, né, que a gente vê claramente que são países que trabalham diretamente com petróleo, né, que eles têm essa questão dos combustíveis fósseis. Nós estamos falando de diminuir essa questão das altas temperaturas, né, a gente está trabalhando com isso e que já está afetando diretamente nós. Então, são temas importantes que a gente tem discutido e eu não vejo diferença, né, em alguns temas, ou quase todos os temas, para os povos indígenas, falando das 7 regiões do mundo. Acaba se assemelhando às necessidades, né? O aquecimento global afeta a população do mundo inteiro, assim. E em relação a esse impacto diretamente aqui no estado de Roraima, a gente falou das sementes, né, ali no início, sobre adaptar também esse plantio, mas de que forma que você vê também esse impacto mesmo do aquecimento para a convivência, né, para a questão dessa adaptabilidade mesmo dos povos indígenas, de conviver. Ele está muito próximo também da proteção da floresta, né, da proteção das nossas águas. Hoje falta água para chegar nas comunidades. Qual é o maior impacto que já se nota com o aquecimento global aqui no estado de Roraima? Então, a gente já pode notar porque nós tínhamos 6 meses de inverno e 6 meses de verão. Isso já não acontece mais há algum tempo. De forma bem organizada, né? Aí vamos falar dos últimos 3 anos, né? Talvez os últimos 3 anos eles tenham sido, né,
de secas rigorosas e de queimadas na Amazônia. E o estado de Roraima não é diferente também. Então, esse último ano, praticamente, a gente teve só 4 meses de inverno. O ano passado, nós tivemos a maior queimada do lavrado do estado de Roraima. Então, lá no Conselho Indígena de Roraima, por conta das demandas, né, das queimadas e toda essa questão de mudança climática, a gente já trabalhava com laboratório de sistema de informação geográfica, produzindo os nossos mapas, e com um aplicativo em parceria com o IPAM chamado SOMAI. Esse aplicativo a gente consegue monitorar focos de calor, a gente consegue monitorar cheias e seca, e aí para melhorar o trabalho que a gente estava fazendo com as brigadas, porque nós apoiamos as brigadas comunitárias, juntamente em parceria com o Preve Fogo, né? E aí nós instalamos uma sala de situação, que a gente atua, né, diretamente, e temos um monitoramento constante, que é o sistema Pantera, que consegue, né, congregar ali várias informações, e a gente tem informação quase em tempo real dos focos de calor. E com isso a gente pode, né, direcionar as nossas brigadas, que nós instalamos Starlink em todas as bases das brigadas, para que a gente possa ter uma resposta mais rápida se houver queimada, né? A gente não está querendo que tenha queimada, a gente quer trabalhar mais na parte da prevenção. E aí a gente vem fazendo todo esse estudo para saber também qual o impacto, né, que essas queimadas têm feito, principalmente na questão das sementes. O ano passado a gente teve que comprar semente de mandioca para distribuir em algumas regiões que ficaram sem semente por conta da seca, né? E a questão da água, ela é essencial. E agora, mais recente, a gente estava já construindo ali, né, uma implementação do PGTA da região do Amajari, porque para além de construção desses planos, a gente implementa essas ações. Então, nós estávamos fazendo ali, né, a priorização das implementações. E quase todas as comunidades da região do Amajari estão solicitando água para plantar e para criar. E a gente fez um documento, né, para a gente buscar solução para essa questão, porque cada dia mais isso está impactando não só as terras indígenas, como todas as terras do estado de Roraima. E a gente tem buscado algumas alternativas, como as fontes, né, de água subterrânea, olho d'água, como a gente chama, e a gente tem feito experiência, por exemplo, com placa solar para ter essa água, né, para irrigação, com um inversor que a gente trouxe, né, para organizar essa questão de irrigação das roças. E a gente tem três experiências já que já deram muito certo, que é do tamanho de 2 campos de futebol, e eles estão conseguindo fazer a irrigação da roça em lugares que já estão ficando sem água. Então, uma das regiões mais emblemáticas é aqui pertinho de Boa Vista, né, que é a região do Murupu, que esse tempo os poços caseiros quase todos secam, e a gente tem trabalhado muito essa questão, né, de alternativas de água para o plantio e também da qualidade da água para o consumo. E a gente já está levando essas experiências para as comunidades, para essa questão. Mas a questão da água para o plantio e para a criação, ela está ficando escassa, e isso está aumentando muito a demanda nas comunidades indígenas em Roraima. E nós precisamos pensar para os próximos anos como a gente pode realmente trazer uma solução, porque a gente tem água potável, que hoje é coordenado pela CESAI, a Cesânia, quem coordena essa parte nas comunidades indígenas, né, de poços artesianos e água potável para as comunidades bebê, mas a gente tem também essa questão da água para criação e para produção, né, que em alguns cantos já está muito escasso. A gente tem feito algumas parcerias, né, para a questão da água potável, por exemplo, com a Unicef. A gente tem a CAFOD, né, que é uma organização que trabalha há mais de 20 anos com a gente da Inglaterra, para a gente ter algumas soluções de água potável para beber, mas para a criação a gente está aí procurando, né, ter essas informações de como a gente pode minimizar esses problemas. Eu estava dando uma olhada aqui até no site do CIR, segundo o próprio site diz aqui, que é o Conselho Indígena, não sei nem se esses dados já foram atualizados, mas são 35 terras indígenas em Roraima, né, com extensão de mais de 10 milhões de hectares, então, ou seja, assim, uma terra gigantesca que nós temos para alcançar, e acho que a logística também dificulta muito, né, chegar às comunidades mais longínquas, né, as mais distantes mesmo, até pelo acesso das estradas, das vicinais, e são, né, onde essa população vive, são 58 mil indígenas, de 465 comunidades do estado de Roraima, ou seja,
Muita gente, né? E esse Muitas pessoas número, produzindo também. esse número já aumentou, né? Já foi atualizado, Já né? foi atualizado. Acho que no estado de Roraima, a gente está mais de quase 70 mil indígenas, né? No estado de Roraima. E essa questão de a gente ver essa extensão tão grande das terras indígenas, isso nos preocupa muito. Por isso que a gente montou essa sala de monitoramento, porque quando a gente fala de queimada, a gente pensa só na questão das roças, né? Mas na própria floresta, que tem medicina tradicional, que é onde as mulheres buscam a semente, né? As fibras para fazer o artesanato. Então, a gente tem se preocupado muito com essa questão das queimadas e temos feito essa frente em parceria junto com o Preve Fogo. Por exemplo, esse ano... Preve Fogo do governo do estado, governo, né? o Preve Fogo que fica dentro do IBAMA, né? Ah, sim. Esse ano, agora, a partir de outubro, a gente fez uma parceria, por exemplo, para as queimas prescritas, né? Então, o Preve Fogo ainda não tinha os transportes e, através do Conselho Indígena de Roraima, a gente pôde, né, alocar carro, levar nossos brigadistas junto. O Preve Fogo pagou os nossos brigadistas e a gente fez ali uma parceria para fazer as queimas de prevenção. E, para além disso, a gente muito preocupado com essa questão da educação ambiental, também levar para as comunidades sobre as queimas controladas, os calendários de queima. A gente formou a primeira brigada indígena de mulheres no estado de Roraima, onde a gente tem a primeira mulher indígena mais nova nas brigadas, que completou 18 anos fazendo o curso, né? E essas mulheres agora elas vão trabalhar levando, né, essas informações nas regiões. Um trabalho de educação mesmo. Trabalho de educação ambiental e de prevenção e mostrando como é que é essa questão dos calendários de queima. Então, a gente tem essa brigada formada que, se precisar, pode ir para o combate, mas a gente quer trabalhar muito com as mulheres agora nessa questão da prevenção, né? Nesse momento, a gente já está se organizando para elas fazerem a primeira ida para a Assembleia Regional da Serra da Lua, onde elas vão estar levando essas informações. Prevenir é muito melhor do que depois ter que combater o fogo. Então, inclusive é cultural também no nosso estado, né? Essa queima das roças, né? Dos locais de plantio. Mas eu estava até conversando esses dias com o Corpo de Bombeiros mesmo, e eles estavam explicando até dos horários, né? Às vezes você até a fogo meio-dia, tem mais vento, acaba perdendo o controle, espalha. Ele estava explicando que o melhor horário seria no fim da tarde, onde o vento está reduzido, onde o calor também não inflama mais ainda o fogo. Então, tudo isso é preciso levar de informação às comunidades também. E eu acho que esse é o trabalho que você está falando, que as meninas, as mulheres indígenas estão levando até as comunidades. Esse é o diferencial, né? Porque a brigada indígena, tanto a brigada de mulheres como as 6 brigadas comunitárias e também as 6 brigadas do Preve Fogo, são todos indígenas. Qual é o diferente nisso? O diferente é que eles também têm o conhecimento tradicional. Então, eles juntam os dois conhecimentos, o técnico com o tradicional, que eles conhecem o território, né? Eles têm essa tradição e sabem a hora que tem que colocar fogo, mas... Sabe a hora do vento mais forte? Sabe a hora do vento mais forte, sabe, né? Os mais velhos estão ali orientando. E o ano passado o que a gente monitorou é que 70%, né, desses focos de incêndio vieram de fora da terra indígena. A gente monitorou isso também. E é muito importante dizer que todo esse conhecimento tem contribuído, né, para que a gente possa fazer essa, que a gente chama de educação ambiental, mas é uma troca de conhecimento, né, com as comunidades, dessa parte mais tecnológica. E o que a gente tem feito é isso, juntar o tecnológico, né, com o conhecimento tradicional, desde trabalhar com a questão dos drones durante, né, as ações das queimadas. A gente tem drones que vão 12 quilômetros, que pode falar com a brigada, mandar informações, e toda essa parte tecnológica tem ajudado muito para essa questão no estado, né, de Roraima, nas terras indígenas, do que a gente está fazendo da prevenção. É muito importante trazer isso. E voltando um pouquinho também para o programa, né, que está com as inscrições abertas, para capacitar as lideranças indígenas, fortalecer as economias sustentáveis nos territórios. Eu queria até que explicasse um pouquinho como é que vai funcionar, né? Vão ser divididos por módulos ao longo desses próximos anos também. Enfim, como é que vai abordar, como é que vai ser dividido esse conhecimento, o aprendizado, na verdade, desses conhecimentos a longo prazo? Sim, a gente vai ser dividido, né, em 5 módulos. A gente vai ter 5 módulos para trabalhar toda essa questão. Esses módulos vão ter em torno de 50 horas aula, né? Nós vamos trabalhar até 2026. Como eu te falei, no final a gente quer fazer essa feira, né, de amostra dos produtos indígenas.
E aí nós estamos convidando todas as pessoas que estão dentro dos planos de gestão, né, com seus produtos ali já apontados como querem produzir, os alunos do Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol e também do Instituto em Siqueirã para se inscrever, né? Vai haver uma seleção onde a gente vai ter 40 participantes aí dentro dessa formação sobre a questão das economias indígenas. E quem sabe daí a gente não sai a primeira turma, né, de até indígena, porque a gente vai estar formando pessoas que vão estar trabalhando diretamente, né, nessa questão da produção, da agricultura, e a gente tem muitos técnicos indígenas já formados no Centro de Formação, pessoal da gestão territorial e também os produtores indígenas, né, e mulheres das regiões que vão estar participando desses módulos. Inclusive, vai ter uma divisão de vagas. Na verdade, como é que funciona essa divisão de vagas por regiões, né? Etnorregiões, e também para mulheres. Existe aí uma porcentagem específica para as mulheres fazerem essa inscrição? A gente tem feito essa conversa, né, dentro do edital, a gente tem colocado também que as mulheres elas têm prioridade, né, dentro dessas vagas que são oferecidas aos produtores, né, vão ser 20 vagas para os produtores indígenas, agricultores ou extrativistas, como queiram chamar, mas são os produtores indígenas, né, e como eu falei, 10 alunos do curso técnico do Centro de Formação e também 10 alunos do curso de Gestão Territorial. O não preenchimento dessas vagas pelos alunos, a comunidade também pode preencher com mais agricultores indígenas. Pode participar, então, dependendo do preenchimento dessas vagas. Exatamente. E a longo prazo, né? Quando for chegar até esse momento que a gente até conversou um pouquinho, a realização da feira de produtos indígenas, tudo isso vai ser trabalhado dentro dos módulos para entender ali quais são os produtos, como é que é o manejo, como é que é o plantio, tudo isso vai ser trabalhado? Tudo isso vai ser trabalhado dentro dos módulos, né? E só ressaltando que dessas vagas, 50% dessas vagas tem que ser obrigatoriamente para mulheres, né? Dentro do edital diz isso. E vai ser trabalhado todos esses produtos, né? E trazer para essa feira, essa amostra, ela vai ser muito importante, porque tem produtos já que falta muito pouco para, né, estar no mercado. A gente tem essa questão do café da mangueira, da própria farinha, né, de pimenta que as mulheres produzem. Então, eu acho que vai ser um evento que a gente ainda não teve no estado de Roraima, né? Vai ser um Inovador. evento inovador. Exatamente, esse nome, inovador. E como é que essa prática, né, essa etapa, na verdade, de curso, né, de aprendizado mesmo, que as mulheres, principalmente, que é o público-alvo também, mas quem quiser também participar depois aí, com essa disponibilidade de vagas, podem integrar mesmo esses saberes tradicionais com aquilo que também já foi dito sobre poder, na verdade, usar de tecnologia, né, com os drones hoje, assim como também outros conhecimentos e agregar tudo isso numa forma de também trabalhar com a sustentabilidade, combater também as problemáticas causadas pelo próprio aquecimento global. Exatamente. Então, nesse trabalho, a gente não está inventando a roda, tanto é que a gente tem colocado, né, todo esse programa junto com a questão dessa construção dos planos de gestão territorial e ambiental. Está voltado, né, para esses planos, porque que já estão trabalhados, né? já está sendo trabalhado, já estão sendo implementados. Então, Roraima, hoje, todas as terras indígenas têm planos de gestão territorial ou planos de vida, né? Então, ali, o seu plano ele já está contribuindo para que seja, né, um indicador para a questão desse programa que nós vamos trabalhar da questão, né, da economia indígena. Então, a gente só vai estar fortalecendo aquilo que já está sendo feito, né, e melhorando para que isso possa realmente estar, de fato, no mercado. E toda essa observação que a gente tem feito, né, junto com os planos de enfrentamento às mudanças climáticas, estão contribuindo para o ajuste, né, dentro dessa questão do produto, do fortalecimento das sementes nas regiões e como a gente vai colocar isso no mercado como uma garantia de que o impacto das mudanças climáticas realmente, né, não dê uma baixa naquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, né? Para além disso, a gente tem trabalhado muito com a questão da comunicação. A gente tem uma rede de comunicadores, que é a rede de comunicadores UAQ-UI. Ela está em todas as regiões e tem uma ligação direta, né, com o Departamento de Comunicação do Conselho Indígena de Roraima para estar fazendo essas informações, né? Compartilhando. Tanto para dentro quanto para fora. É importante porque, assim, alguma coisa que acontece lá em Normandia já chega por meio dessa equipe para quem está aqui na capital e aí já repassa essa informação para quem está lá no sul do estado, né, em Rorainópolis, e mantém todo mundo alinhado. Exatamente. Para além disso, o mais recente que a gente está estruturando
é essa questão do SIG, né? O Sistema de Informação Geográfica, nos escritórios, nas regiões. Então, nós trabalhamos com 11 regiões. Em cada região, a gente tem um escritório, né, do Conselho Indígena de Roraima, que são as lideranças que coordenam. E lá a gente vai ter um SIG, né, e uma pessoa formada, né? A gente já passou pela segunda formação agora dos cigueiros, como a gente chama. São cigueiros indígenas que vão estar produzindo os mapas, né? Vão estar direto fazendo essa conexão com o nosso sistema de informação geográfica que fica aqui na sede do CI. Então, a gente tem trabalhado isso e, né, dando aqui só, deixando uma deixa mesmo, já a gente vai estar aí, né, fazendo o lançamento. A gente está chamando, né, um grupo especialista na questão de mudança climática do Conselho Indígena de Roraima. Então, a gente vai ter um grupo de referência, né, já está organizado, a gente só vai fazer o lançamento oficial e a nossa organização ela vai também ser lançada como uma observadora para a questão de mudança climática aos povos indígenas no estado de Roraima. Então, a gente tem essas duas questões que a gente vai daqui para fevereiro já está lançando isso publicamente. Que legal, o CIR aqui do nosso estado se tornando referência, né? Por toda a nossa região norte. E ao final dessa feira, né? Que vai acontecer daqui para o final de 2026, são 2 anos, né? Durante esse período também vão ser entregues alguns materiais para esses alunos que estarão cursando, para também contribuir com esse aprendizado? Sim, os alunos vão receber, né, tipo celulares também para estar trabalhando essa questão do monitoramento climático, monitoramento, né, das sementes e várias outras questões que a gente também cria algumas plataformas, né, para esse trabalho. Eles vão estar recebendo todo o apoio que eles vão precisar, né? A gente está organizando os módulos em lugares onde eles vão estar realmente focados, né? E a gente tem o IEB, que tem uma expertise enorme nessa questão da sustentabilidade, dos formar, né? E é nosso parceiro há muito tempo, juntamente aí com o Instituto Ensiquirã, né? Junto com o próprio Conselho Indígena de Roraima, porque a gente trabalha desde 2008 na formação dos agentes territorial e ambiental. Então, a gente tem toda esse trabalho em conjunto que traz um aprendizado muito grande e um fortalecimento para o que a gente tem feito aqui, né? Para o bem viver das comunidades indígenas. E para se inscrever, como é que faz? Para se inscrever, já foi lançado o edital, então quem quiser se inscrever tem que olhar lá no edital, né? Tudo que precisa para fazer a inscrição, tem a data certinha no edital, então isso já está nas redes sociais do Conselho Indígena de Roraima, das lideranças, né? E é um edital só para Roraima. E também está no site, né? O site do CIR é o cir.org.br. Exatamente. E aí lá você tem acesso também Tem até um bannerzinho aqui logo na frente do site, quando você abre, pode clicar lá, que já vai direto para as informações, para o edital e tudo mais. Eu estou aqui com o site aberto, repassando essas informações. Mas eu queria até falar um pouquinho, você falou dessa jovem de 18 anos, que é a brigadista mais nova, né? Dentro desse grupo de mulheres. Primeira brigada de mulheres indígenas do estado de Roraima, isso é muito bacana, também a gente vê aí a participação de todo mundo, né? As mulheres sempre são referência aí dentro das comunidades, sempre muito fortes, e isso mostra realmente esse impacto que as mulheres têm dentro das comunidades indígenas, mas eu queria, assim, saber como é que é a participação de outros jovens também, a gente vê aí esse intercalar, né, entre as gerações, uma geração aí dos 50 a mais, dos 40 a mais, e aí a gente tem essa geração aí que está chegando nos 20, né? Passando dos 20. Como é que é essa troca também de conhecimento? É muito importante a gente trazer esse tema, né? De que os jovens, eles têm um conhecimento com os mais experientes. Então, dentro de uma brigada, a gente tem desde jovens, por exemplo, essa, que pra gente foi, assim, um ganho enorme. Ela completou 18 anos quando estava terminando, né, já o curso de brigadista. E a gente tem a brigadista mais nova. Mas como a gente tem também pessoas muito experientes nas brigadas, que pode ter essa troca de conhecimento, e são troca de conhecimento mútuo, né? Tanto o jovem também tem muita coisa para ensinar, né, para as pessoas que estão ali junto na brigada. Por exemplo, o que eu admiro muito no jovem é essa questão do manejo da tecnologia. Eles têm muito mais, né, ação, expertise, né, com isso. Então, essa troca e os mais experientes têm esse conhecimento total da terra. Tem várias experiências, né, de fogo mesmo que... Já combateram outras queimadas? E também, além de não ser, por exemplo, as
liderança não ser brigadista ainda, mas ela já tem o conhecimento tradicional do fogo, que traz junto com essa questão da técnica, né, agora do que a gente faz a formação das brigadas. Isso não acontece só nas brigadas, né? Em todas as ações que a gente tem feito, a gente sempre tem alguém que tem um conhecimento tradicional que troca com os jovens. Então, essa parte, ela é muito importante, né, da transferência de conhecimento. E eu vejo assim o movimento dos jovens indígenas hoje muito mais forte do que era 10, 20 anos atrás. Os jovens hoje estão muito empenhados também em resgatar a cultura, em resgatar os saberes tradicionais, em resgatar aquilo de onde vieram, né? Das suas raízes, das suas origens. Como é que você enxerga isso hoje também? Eu enxergo isso como um potencial muito grande, né? As pessoas falam para o futuro, eu falo para o agora, né? Eu tive uma experiência em Baku, né? Enquanto co-presidente, né? Que a gente lidera ali numa sala de reunião da UNFCCC, né? Que é uma coisa oficial, e 200 pessoas naquela sala, né? Onde a gente tem as co-presidentes, tá eu e a Dária, que é da Rússia, né? Que também é co-presidência. E a gente está liderando ali, a gente vê muitos jovens, né, hoje participando e levando informação para outros jovens. Então, tem o cálculo de jovens lá dentro, né, da UNFCCC já trabalhando com essa questão de jovem. O que muito me impactou é que os jovens estão bem Ativos mesmo. ativos e também percebendo, né, tudo que está acontecendo no mundo através das redes sociais. Então, eu fui no restaurante para pegar uma comida e uma menina, né, jovenzinha mesmo do Brasil, que estava lá com o Instituto Alana participando, né, e ela é indígena da Bahia. Ela deveria ter uns 11 anos, e quando ela me viu, ela foi lá comigo e disse: olha, eu queria tirar uma foto com você, porque eu acompanho o seu trabalho na internet, eu vi que você agora é co-presidente, né, Que da legal. COP, do Caucus Indígena, que vai para a COP do Brasil. Eu posso tirar uma foto com você? Pode. E eu nem imaginava, né, que ela me conhecia e naquele mundo que a gente estava de COP ali em Baku, porque é muita gente, né, e ela foi e pediu para tirar uma foto. Então eu vi, assim, eu digo, olha, como os jovens, né, na questão de comunicação é muito importante. Eles conhecem o trabalho que a gente faz sem mesmo ter conhecido assim pessoalmente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter os jovens hoje transitando nesses espaços. E muito nova, né? Ali Muito participando de nova. 11 anos, a senhora falou a média Aham, ali de idade é, dela. Jovem demais. Uma criança praticamente, né? Saindo da exatamente. infância e já com esse interesse em proteger ali sua própria terra, sua própria Uhum. cultura e, claro, também o planeta Terra como um todo, né? O que é que a gente tem feito. Eu acho que é muito importante, a gente tem acompanhado dentro das COP algumas organizações que levam, né, jovens que estão ali levando o jovem para conhecer como é esse espaço, como fazer incidência desses espaços, onde a gente tem ali negociadores de todos os países, mas que tratam do tema, né, do jovem, de escola, que trata do tema de mudança climática, que trata do tema de todas as questões ali dentro. E aí a gente vê que é tão importante a gente olhar, por exemplo, tem um espaço lá da Unicef que só leva jovem, né? Então, os jovens têm contato já como você faz essa incidência dentro de uma COP, né? Que é tão importante, de um espaço oficial. E eu acho que isso é uma formação muito importante para quem quer seguir fazendo essa incidência, levando as suas informações, né? A gente tem as próprias organizações indígenas, como a COIAB, como a PIB, né? Que leva os jovens também para que eles possam trilhar esse caminho, né? De como participar nesses espaços, levar as vozes dos povos indígenas. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu coordeno o Comitê Indígena de Mudança Climática, né, o SIM, que é a nível nacional, e a gente tem vários jovens que representam ali todas as regiões do Brasil, e a gente trata especificamente sobre essa questão de mudança climática nos estados, né, e aí envolve todos os estados do Brasil também. Esse comitê a gente tem desde 2015 e que fortalece muito essa questão do trabalho e também o acompanhamento dos jovens nesse tema de mudança climática. Que esse tema impacta diretamente todos os outros setores da nossa vida, que é a educação, a Sim. saúde, por exemplo, é uma preocupação também, porque assim, sem acesso, a gente estava falando no início da dificuldade da água, né, no período de seca, Uhum. sem acesso à água também, isso já contribui para, enfim, as doenças também aumentarem entre a população, né? Como é que também é essa preocupação com a saúde? Então, a preocupação com a saúde, ela vem desde essa questão da falta de água. Quando tu tem A falta de raiz água, aí, né? aí tu tem ali uma comunidade que vai ter muitos problemas. Principalmente a gente pôde ver, né, esse último monitoramento que a gente fez, né, pessoas com diarreia.
A gente precisa também tratar que ninguém nunca falou sobre isso, e o ano passado a gente começou a receber de algumas comunidades assim que ficou arrasada com a questão da plantação, né, a questão da saúde mental. Então, várias pessoas nos procuraram para ter uma pessoa, né, um psicólogo para atender as famílias que não tinham, por exemplo, conseguido colocar a roça. E aí isso para nós assim parece uma questão que ela não tem muita importância, mas para eles é muito importante, né? Porque se você não tem a roça, você não tem o que comer, você não tem ali o que dar para os seus filhos, e isso está sendo impactado pela questão das mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas ela está afetando diretamente também a saúde mental das pessoas. Para além disso, no Nordeste, eu tive muitos cacicas que reportaram sobre a questão da TPM, né? Das meninas bem jovens tendo TPM, elas atribuíram muito a questão desse aquecimento, né? De ser muito quente, a falta de chuva, passar tanto tempo com seca. Então, eles têm uma percepção que é deles, que a gente não vai encontrar nos levantamentos da CESAI, sobre essa questão do impacto das mudanças climáticas na saúde, né, dos povos indígenas. E na saúde da mulher, especificamente. E na que você saúde tá falando, da mulher, né? especificamente, né? Que a questão da TPM realmente, assim, quem é mulher que está nos ouvindo sabe que é um período mais sensível, né, que toda mulher passa, e dá lidar com todas as outras questões. E aí a gente cita também a questão da saúde mental, de não ter ali, às vezes, um amparo, né, não ter uma assistência, não ter... Adoece também por outras questões, tudo afeta a mente. E isso não é um problema única e exclusivamente de uma comunidade específica. São de todas as comunidades, é da população que está dentro e também fora das comunidades, na área urbana também. Então, é uma problemática que tem que ser muito bem pensada, e a gente... aliás, eu vejo, né, as lideranças indígenas também pensando nisso, e eu acho muito importante reforçar, mesmo também que a senhora lembrou de falar, né? Porque é preciso mesmo o poder público dar atenção a isso, assim como as instituições, e, no caso também, como a senhora representando a população indígena, né, por meio do CIR, do Conselho Indígena de Roraima, falar sobre esse tema, né? Preocupante buscar também profissionais. E a gente fala da universidade, volta um pouquinho para a universidade, porque essa universidade também abre vagas específicas para os indígenas, né? Pelas cotas também, além desse CIRAM, mas os indígenas também, por meio das cotas, podem até cursar psicologia, medicina, enfermagem, e está ajudando na saúde indígena também. Exato. Eu acho que hoje todos esses cursos, né, eles são necessários. Veterinário, psicologia, né, direito. Então, a gente tem indígenas, né, cursando todos esses cursos da universidade, né? A gente fez agora recente uma seleção no CI para contratar uma pessoa especialista em solos, porque nós estamos trabalhando também a questão do melhoramento do solo para a questão da produção. Então, todos esses cursos, eles são muito importantes, né, para contribuir com todo esse trabalho que é feito e fortalecer os povos indígenas. Enfim, eu queria que a senhora falasse, assim, a gente já está até correndo aqui, mas queria que você deixasse uma mensagem mesmo para todo mundo, né, para a população indígena e para a população não indígena, sobre essa preocupação realmente com a preservação da sustentabilidade da nossa terra, da Amazônia, que envolve esses 9 estados da Amazônia Legal, que inclui os 7 estados da região norte, mais uma parte ali do Maranhão e também do Mato Grosso, que é já do Centro-Oeste, mas tem uma parte ali que tem floresta amazônica, assim como o Maranhão também. Então, para essas pessoas, né, o que você deixaria de mensagem mesmo, assim, sobre essa preocupação com a nossa terra? Então, falando de Amazônia, eu acho que todos nós já ouvimos falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso muita gente repete, muita gente fala, né? A gente tem um cuidado especial com a Amazônia. A gente já tem, né, essa questão do impacto das mudanças climáticas, que a gente precisa realmente que os países eles cumpram os seus acordos para que realmente a gente tenha aí, né, uma queda nessa questão das altas temperaturas, e que a gente não tenha, né, uma evolução no aquecimento global. Porque a Amazônia, se isso continuar, a gente já tem uma coisa contra todo esse trabalho que a gente está fazendo, que é a desertificação, né? O ponto de não retorno na Amazônia, ele pode acontecer pela questão das mudanças climáticas. Para além disso, a gente precisa olhar para o que realmente nós queremos cuidar. A gente tem que preservar a vida. Preservar a vida, a gente tem que ter água, a gente tem que continuar tendo as florestas em pé, e a gente precisa ter uma gestão dos territórios onde a gente não tenha um impacto diretamente que vai impactar o outro.
porque quando a gente tem as populações tradicionais, povos indígenas, que têm uma conexão diretamente com a floresta, e a gente tem um impacto gigantesco, são os primeiros que são afetados. Então, que a gente possa realmente respeitar a vida, assim como a gente tem feito, né? Os povos indígenas, se a gente for olhar na questão de todas os levantamentos e todos os trabalhos científicos que têm sido feitos pelas organizações, são os que menos impactam as terras indígenas. E outros a gente vê que tem um impacto muito maior. Então, o que eu deixo é que a gente precisa ter essa consciência, né? Não só do hoje. A gente precisa saber como é que o seu filho vai ter, né, amanhã, recursos naturais que pode ele não ver. Por exemplo, né, a gente tem em Roraima o Rio Branco, e tu olha o Rio Branco, a seca, tem dia que tem meses que está de atravessar dentro. Então, cada um tem que ter uma consciência, né? E a gente pensar que tem povos que estão dentro das florestas e que a gente precisa ter, né, um maior cuidado com aquilo que a gente tem de programas, controles para toda essa parte, não só da Amazônia, mas de todo o Brasil. Sinei, eu queria também que você reforçasse o convite para as pessoas, né, participarem e se inscreverem no programa de sustentabilidade que vai começar agora, Sustentabilidade Indígena. Eu convido, né, e assim como fortaleço ainda mais os produtores indígenas, né, a se inscreverem. Eu acho que é uma oportunidade, né, que todos têm de ter mais informações além da que eles já têm, para trabalhar os seus produtos, mas também como trazer isso, né, para o mercado, e como a gente ter aí pessoas formadas nessa questão das economias indígenas. A gente vai ter um grupo consistente no estado de Roraima, acho que talvez é o primeiro grupo consistente sobre a questão de economias indígenas que a gente vai ter aí depois dessa formação. É claro que em todas as comunidades a gente tem pessoas que entendem muito bem disso, mas a gente traz mais informação dentro do formato sustentabilidade, né? E esse programa vai ser um sucesso, já está sendo, e no final a gente vai ter resultados muito positivos e também muito impactantes para as terras indígenas. Sinei, eu queria que você também, outra coisa, né, antes da gente finalizar, que eu estou lembrando aqui, fala das suas expectativas sobre a COP30, né? Você falou já um pouquinho que é a primeira no Brasil, mas para você, como pessoa, né, como liderança indígena, como representante das comunidades, o que significa para você poder debater, conversar e levar esse conhecimento também para dentro da COP30, dentro do nosso próprio país? Para mim, eu tenho uma vivência dentro das COP, né? Então, já tem assim, desde 2008 que você falou, né? Que eu trabalho, né, participando das COP, participo da Conferência de Bonn, que eu acho que a Conferência de Bonn, para quem não sabe, é o que antecede a COP, é onde os países vão lá fazer as negociações de palavras, de vírgula, para depois bater o martelo na COP. Né? A gente tem aí agora o embaixador, né, do Brasil como presidente da COP, né? A co-presidente é a Ana Antônia, da Secretaria de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem aí duas pessoas que estão à frente da COP. Para os povos indígenas, a gente tem uma expectativa que nós possamos levar toda essa questão que nós temos construída como estratégia clara, de fato, para fazer uma incidência, principalmente nesses espaços de decisão. A gente quer ver políticas públicas voltadas aos povos indígenas também sair ali no documento final da COP. Mas é uma oportunidade também dos povos indígenas trazer para o mundo inteiro como nós temos nos organizado, né, para a questão do direito dos povos indígenas, para a questão da demarcação das terras indígenas, que é muito importante, frente à questão das mudanças climáticas. A gente tem essa noção como barreira, né? E eu acho que é isso. A gente precisa saber agora como vai ser essa COP no Brasil. Nós não podemos ter a COP também do Brasil como resposta para tudo o que já aconteceu em outras COP, mas a gente precisa ter expectativa e também claro sobre essa questão de financiamento, né? Financiamento para adaptação e essa questão do direito dos povos indígenas garantido dentro dos espaços onde a gente tem construído esse caminho. Eu queria agradecer muito assim a você, parabenizar pelo seu trabalho já há muitos e muitos anos aí, protegendo a nossa terra, né, por meio das comunidades indígenas também, dos territórios indígenas, aliás, e desejar, assim, que seja um ano de muito trabalho, né, de muita produção, de muito envolvimento mesmo das comunidades indígenas no nosso estado, para chegar realmente lá no final do ano e ter resultados para apresentar, e não só resultados, mas ter esse levantamento das necessidades, diagnóstico, né, das preocupações,
para buscar uma solução dentro lá da COP30, porque a gente sabe que não vai ser a solução para todos os problemas do mundo e nem do Brasil, mas é um espaço que vai estar agora em língua portuguesa, né? Porque vai estar dentro do nosso Brasil, então eu acho que vai poder falar, tem um espaço um pouquinho maior para as necessidades desse país gigantesco que é o Brasil. Então, assim, desejo muito sucesso para você. Obrigada por nos representar. Representar o estado de Roraima, representar as comunidades indígenas. Eu não sou indígena, né, mas sou habitante do estado de Roraima, então também recebo esse impacto diretamente, assim como todo mundo que mora aqui. A gente pensa que não, né? Muita gente, aliás, pensa que não. Mas tudo que acontece dentro dos territórios, dentro das comunidades, impacta diretamente quem vive também na área urbana. Então, assim, é pra gente, né? Pra resguardar a nossa vida. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite aqui da Defensoria e dizer que uma das questões da COP, principalmente, que ela é um espaço, né, da ONU, ela é um espaço estando em qualquer país. Então, as línguas que prevalecem ali, né, são as línguas, né, inglês, espanhol, e a gente tem lutado para que a língua portuguesa realmente ela possa estar dentro das COP, né? Então, a gente já tem ganhado isso dentro do CAUPS e dentro da plataforma de povos indígenas e comunidades locais, e a gente acredita que no Brasil isso venha muito mais forte. Mas agradecer e poder dizer para vocês que é um espaço também onde a gente pode levar essas informações, né? Muito obrigada pelo espaço aqui da Defensoria. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E assim a gente vai encerrando esse bate-papo aqui riquíssimo com a Cineia do Vale, que é coordenadora do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas do Conselho Indígena de Roraima. É um nome grande, mas um nome com muito significado, né, a nomenclatura. E também presidente do Fórum Internacional de Mudança Climática da América Latina e Caribe para a COP30 em 2025. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!